Oi, gente! Bom, faz um tempinho que a gente fez um vídeo, mas a gente tomou vergonha na cara e veio trazer pra vocês mais uma palavrinha. Espero que vocês gostem. O tema de hoje é um tema bem comum, que eu acho que todo mundo já passou. O nosso tema é distração. Eu imagino que muitas pessoas tenham colocado algumas metas nessa quarentena e tá falhando rude, feio, enfim. E eu sou uma delas, inclusive. Mas não é só na quarentena que a gente faz isso. A gente faz várias vezes na nossa vida. E um exemplo famosa resolução de ano novo. A gente faz aquela lista de coisas que a gente quer cumprir e vai cumprir sim. Mas a gente, ao longo do caminho, acaba se distraindo, fazendo com que o nosso processo para alcançar essa meta seja muito mais longo do que ele realmente deveria ser. E não é só assim na vida comum, mas também na nossa vida cristã. E é por isso que a gente trouxe essa palavra. Então a gente já sabe que é bem normal a gente se distrair. Só que tem um problema, porque a gente acaba perdendo a urgência que a gente tinha em cumprir essa meta. E a Bíblia já sabia disso há muito tempo atrás, inclusive em 1 Tessalonicenses 5,6 diz assim: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Com isso a gente já entende que as distrações, elas só nos atrasam os nossos processos, atrasam a gente chegar ao nosso objetivo, é tudo de ruim. E falando sobre o contexto cristão, qual que é o nosso foco? Sim, Jesus é o nosso foco. Mas por que Jesus é o nosso foco? Porque desde o princípio, nós somos o foco dele. Desde o princípio, antes que nós tivéssemos a oportunidade de compreender e de sermos remidos pelos nossos pecados, Ele nos amou, Ele escolheu nos amar. E a gente nunca seria capaz de se tornar merecedor desse amor. E é por isso que a gente chama esse amor, a salvação de Deus, de Jesus Cristo, de graça. A graça é um favor imerecido. Então, a gente não faz tudo o que a gente faz, ou deixa de fazer tudo que a gente tem que fazer como cristão, porque a gente quer se tornar merecedor do amor dele, ou porque a gente quer conquistar algo. Porque a nossa salvação foi dada de graça. A gente faz tudo isso para tentar devolver o amor que a gente sente por Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então, como nós podemos vencer essa distração? Uma forma de vencermos qualquer tipo de distração é a gente voltar ao nosso alvo. Então, a gente sabe que o nosso alvo é Jesus. Meu alvo é Cristo. Obrigada, Laura. O nosso alvo é Cristo e Ele está lá no alto. Por quê? Porque Ele é superior, Ele é uma divindade, Ele é tudo de bom. Mas, principalmente, nós precisamos voltar os nossos olhos para o alto, que é onde Ele está sentado, e não olhar para o lado, porque quando a gente se distrai, a gente olha ao nosso redor. A gente coloca nossas expectativas e a gente espera afirmações de outras pessoas e não de Deus. Ele tem uma visão panorâmica sobre o que estamos fazendo. Sendo Deus uma pessoa tão confiável assim, como que a gente não continua com os olhos fixos nele? Deus é um pai tão bom que, além de Ele saber que nós teríamos distrações e de que isso poderia atrasar os processos da sua vida ou até mesmo impedi-los de serem concluídos, que Ele deixou uma série de orientações pra gente. Um exemplo disso é a história de Ló. O Senhor mandou que Ló saísse da cidade dele, com toda a família dele, deixando tudo para trás, porque o Senhor iria destruir aquela cidade. Ló obedeceu a Deus e orientou a mulher dele. Só que quando eles estavam saindo da cidade, ela olhou para trás, ela olhou para aquilo que ela estava deixando, ela olhou para aquilo que ela achava que ela estava perdendo ou abrindo mão, e ela esqueceu do objetivo, e ela virou uma estátua de sal. Outro exemplo da orientação divina em relação a essas coisas está em Romanos 12:2, que fala para que nós não nos conformemos com este mundo, mas que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nosso foco é a perfeita vontade de Deus.
O que a gente poderia ter como distração em relação a isso? Seria se conformar com as coisas deste mundo, se conformar com as nossas circunstâncias, com as mentiras que o mundo coloca, as barreiras que se levantam para que a gente seja atrasado, sabe? E o que a gente deve fazer para que isso não nos impeça de alcançar o alvo? Renovar a nossa mente. Então, todos os dias a gente tem que olhar para Jesus, a gente tem que trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança para que a gente não se conforme com a nossa realidade aqui. E é por isso que a gente precisa entender sobre o amor de Deus, que não há nada que a gente possa fazer para aumentar o amor de Deus por nós, e não há nada que a gente possa fazer que vai diminuir o amor dele por nós, porque o Senhor não tem amor, então não tem como acabar, ele é o amor. E a gente precisa entender essa graça dele, porque senão a gente entra numa jornada de escravidão, de tentar ser merecedor, de conseguir a salvação, de conseguir uma vida com Deus pelos nossos esforços. E a gente nunca vai ser bem sucedido e a gente vai viver uma vida frustrada, uma vida medíocre, que não é o que Deus tem pra nós. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria muito te falar que, apesar de todas as distrações, apesar dos entraves no meio do caminho, apesar da gente se dispersar em meio aos nossos processos, em meio à vida, em meio a essa jornada aqui, não há nada que nos separe do amor de Deus. Então esqueça que você precisa ser merecedor. Quando você estiver se sentindo fraco, lembre que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você não estiver conseguindo ler a Bíblia, fazer devocional, lembre-se de que se a gente conhece verdadeiramente a palavra dele, verdadeiramente a gente será livre. Então, você não precisa fazer isso. A gente faz isso, a gente busca a Deus porque a gente sente necessidade de buscá-lo. Então, tenha isso como algo leve, não é para ser um fardo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esse é o significado da graça. Exatamente. De que mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente sendo pecador, piores pessoas do mundo, Jesus ele oferece a graça dele. E é por isso que muitas vezes, pelo menos, eu já me senti assim, de tentar com esforço próprio, sabe, agradar a Deus e tentar ser merecedora das coisas que Ele me proporciona. Eu nunca vou ser. Por isso que Ele também nos deixa uma outra dicasinha em 1 Coríntios 7,35, que fala assim: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Então, Jesus não é o nosso foco para que isso seja um fardo. Jesus é o nosso foco para que a gente viva uma vida abundante nessa terra, cheia de paz e buscando a Ele, porque Ele é a melhor parte da nossa vida. E ao mesmo tempo que a gente entende da graça, a graça não significa que a gente não precisa fazer nada. Então, vou ler. Em Hebreus 12, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Com perseverança, a gente vai em lugares mais profundos, em águas mais profundas com Deus. Mas isso não torna uma obrigação, mas sim um desejo que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Bem isso. Eu espero que a gente tenha conseguido passar para vocês aquilo que a gente precisa ser e fazer, mas também o caminho que Ele nos dá para que a gente consiga chegar lá. E é isso. Eu sei que você vai ter distração, assim como a gente também tem muitas, mas não se acomode, não se conforme com isso. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Tenha perseverança e esperança nele, que você vai conseguir vencer. Um beijo pra vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo. With you the words of life.